Olá! Oiê! Estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas e hoje nós vamos falar de filminho de terror nesse especial, nessa semana de Halloween. Hoje nós vamos falar de A Hora do Mal. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras do nosso querido CCC. Curte, comenta e compartilha esse episódio aqui do podcast e o vídeo no canal. Aproveita e se inscreva no canal. Bom, eu vou falar a sinopse do filme rapidamente e depois vocês já sabem, tem spoiler. Em A Hora do Mal, em uma cidade pequena durante a madrugada, exatamente às 2h17 da madrugada, todas as 17 crianças da sala da professora Gandhi, Justine Gandhi, interpretada por Julia Garner, simplesmente somem. E o único que fica, o único sobrevivente, o único que fica, que vai à aula no dia seguinte, é o tímido Alex Lilly. Não tem nenhuma explicação para esse sumiço, simplesmente não tem sinal de arrombamento, violência, sequestro. Essas crianças simplesmente saem correndo de suas casas às 2 da madrugada em direção à floresta. E ninguém consegue saber o que aconteceu e nem para onde elas foram. E aí, Bru? A Hora do Mal. Vale a pena? Vale a pena, sim. É diferente. Vai ter umas ressalvas e algumas observações sobre o diretor. Aguarde. Vale a pena. É um bom suspense. Mas tem aí, como a Bru falou, algumas coisas que a gente vai entrar e vai falar agora do filme com spoiler. Então, se você não assistiu A Hora do Mal ainda, beijo, tchau pra você. Bom, o diretor desse filme é o Zach Cregger, que é diretor também de Noites Brutais, que é um filme que nós já falamos aqui no podcast, né? E é um filme que a gente gostou até um certo ponto. É um filme que tem uma primeira hora maravilhosa. Esse diretor, ele sabe muito construir suspense. Ele constrói isso muito bem, coisa da gente quase corroer os dedos, assim, de ficar, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas em Noites Brutais, a segunda hora desse filme é uma coisa completamente nada a ver. Na minha opinião, bem ladeira abaixo. Eu acho que ele quis misturar duas coisas ao mesmo tempo. E aí, pra mim, meio que virou uma lambança. Eu acho que se ele tivesse mantido a primeira história, ou não sei, enfim, ele sabe construir o suspense, mas depois ele não sabe o que fazer com esse suspense pra chegar até o final. E isso é o que acontece nesse filme aqui também. Ele começa com suspense, a gente quer porque quer saber o que aconteceu com essas crianças, mas ele se perde completamente no final. É verdade. Então, no Noites Brutais, a sensação que eu tive é que, assim, ele teve uma oportunidade de fazer um filme e ele tinha trocentas ideias. E ele jogou tudo num filme só. Quando eu assisti Noites Brutais, eu achei isso. Quando chegou a Hora do Mal, eu tive a mesma sensação. Eu falei, querido, você já tem um legado aí, você não precisa se desesperar e jogar todas as ideias no filme só, porque às vezes ela não condiz uma parte com a outra, né? E fica solto. E aí isso me lembrou um pouco da característica do Stephen King. O Estevão Rey, né, como diz o Super 8. Que ele consegue construir uma história super interessante. Chega no final, eu não sei o que acontece com este homem, que ele mete um monstro, mete um alienígena, mete, sei lá, um palhaço, e ele resolve as coisas assim, você fala, meu, mas parece que o final não pertence a esse filme, né? E este diretor, eu não sei se ele é fã do Stephen King, porque ele tem a mesma mania. Chega no final, ele dá uma desvirtuada, porque esse filme é muito bom, a gente vê a perspectiva dos personagens principais, o que é muito legal. E aí chega no fim, ficou meio cômico, não ornou com o resto do filme, e aí o final realmente eu acho que caiu demais a qualidade do filme. Exato. A gente fica sem entender porque ele constrói um suspense como ninguém. Mas depois ele não sabe o que fazer com isso, ele não sabe desenrolar esse suspense, ele não consegue chegar num ápice, num final. E aí cai demais, mas assim, fica muito ruim, assim, aquele suspense todo, aquela tensão toda, para depois você ter uma coisa bem besta, assim. E essa foi a sensação em Noites Brutais, e essa é a sensação nesse filme. Que, como a Bru comentou agora, que é muito legal essa forma de contar a história pela perspectiva dos personagens, então a gente vai acompanhando isso
todos os personagens, então a perspectiva da professora, a perspectiva do pai, de um pai, né, de uma das crianças, a perspectiva do menininho, do único que sobra, enfim, são várias perspectivas, e isso é legal porque vai contando a história de vários pontos de vista, até a gente conseguir entender no final. Mas quando ele chega no final, que ele introduz a Gladys, é Gladys? A Gladys. Aí eu acho que, poxa vida, eu sei, ele... Não que precise ter uma explicação, acho que tudo bem, não daria nem tempo dele ter uma explicação ali. Mas talvez faltou o ponto de vista da Gladys, então, já que ela é a grande vilã do filme e não teve ponto de vista dela. Essa parte da Gladys também, o que me incomodou, que ela vai pra casa da sobrinha dela, que é a mãe do único menino que sobrou da escola, né? E eu falei, gente, mas essa sobrinha não sabe o histórico da tia, vai receber ela em casa, assim, do nada e tá tudo bem. Isso me incomodou um pouco, porque como a gente não tem o background, a gente não sabe como que era o relacionamento delas. De repente ela era uma tia normal, né? Mas não parecia ser, assim, tão normal, então achei um pouco estranho. Tem umas coisas que eu não gostei tanto, mas teve umas coisas assertivas. Tipo, quando ela pede pro menininho pegar uma coisa de cada coleguinha de sala, que eu falei, nossa, como que ele vai pegar 17 objetos sem ninguém ver, 17 crianças diferentes, né, de mochilas diferentes. E aí ele vai nas caixinhas, que cada um tem uma caixinha na sala de aula para guardar as coisinhas, e ele pega o nome, porque cada nome foi escrito por cada criança, né? Então, era uma coisa de cada criança. Isso eu achei inteligentíssimo. Né? Isso eu gostei. Também, sim. Mas uma coisa que eu odiei. Você é uma professora que virou alvo, porque ela passa a ser perseguida, porque todo mundo culpa ela, porque foram 17 alunos da sala dela. E ela anda na cidade tranquila e feliz, né? Vai na loja de bebida, fica passeando por aí. Ela tem medo e tal, mas ela tá vivendo aí. O medo de ser espancada é rápido que passa na cabeça dela. Isso me incomodou um pouco também. Me incomodou também, porque ela é quase acusada ali na hora da reunião, como se que ela fosse culpada, ela sai meio correndo e aí, bom, ela vai comprar bebida, vai dormir lá com o policial, ela tem um caso, e vai atrás do menino que o diretor da escola falou para ela não ter contato, já que tá todo mundo acusando ela de ter sumido com todas as crianças, não é para ela ter contato com a criança, né? Eu teria saído da cidade, mas a Justine não. E tem um outro furo também, assim, que assim, não sei se é furo, né? Quando ela tá na frente da casa do menino no carro, que vem a mãe do menino, até então a gente não sabe que a mãe do menino tá meio possuída lá, que ela vem e tira um teco do cabelo da Justine. Aí eu fiquei incomodada porque a Gladys, ela usa outras pessoas para tentar machucar a Justine, sendo que ela mesma poderia ter enfeitiçado a Justine. Porque ela usava o cabelo no galho da árvore mágica dela. E não, ela usava terceiros, tipo, acabou com a vida do diretor lá, porque entrou na casa do diretor, matou o marido do diretor, o diretor ficou possuído, pra ir atrás da Justine e machucar ela. Sendo que ela podia enrolar o cabelo da Justine, e a Justine podia ela mesmo ter se machucado. Então, assim, achei que foi um pouco falha, né? Eu também não sei se eu escreveria um roteiro melhor. Não estou dizendo isso, porque eu não saberia escrever roteiro. Mas fica essas falhas. Você fala, gente, povo burro, né? Ela é feiticeira, ela é uma bruxona, entendeu? Tá sugando a energia das crianças. E outra coisa, o nome do filme ser Armas, é porque ela usa as pessoas como armas, porque no sonho do pai aquele fuzil girando em cima da casa, eu também achei esquisito. Não sei, eu não entendi muito bem a referência da arma. Bem tosca essa cena, mas é isso que eu ia falar agora, o nome do filme é Armas, aí eu acho que a Gladys, esse é o poder dela, ela usar as pessoas como armas para conseguir o que ela quer, que é crianças para ela se regenerar. Isso a gente acha, que isso não foi explicado em nenhum momento. A gente acha porque começou a nascer cabelo e a gente vê que ela começa a regenerar, mas muito devagar. Então eu não sei, porque tem uma hora também que as crianças saem, ela manda as crianças saírem à noite da casa, eu não sei o que essas crianças vão fazer, não tem explicação de onde as crianças vão. Eu não sei se ela se alimenta das crianças ou se ela manda as crianças pegarem alguma coisa pra... Olha, não tem. Aí é que tá. Ele deixou a Gladys muito solta pra gente. Entendeu? Então a gente ficou meio perdida com a pobre da mulher. E aí, assim, até ali, alguns momentos, tem cenas bem legais, bem gráficas, como essa do diretor matando o próprio marido, ele correndo alucinado atrás da Justine. Tem umas cenas
bem feitas. Mas aí, quando chega no final, aquela cena tosca da Gladys ali. Aí você fala, mano, o cara usou bons efeitos, aí acabou o dinheiro. E aí tem algumas coisas que ficam sem explicação, porque a gente vê que quando ela faz o pai do menino, de um dos meninos desaparecidos, entrar em transe, que ela consegue controlar ele, e logo que ela morre, ele sai do transe e volta ao normal. Só que as outras pessoas não, os pais, a sobrinha dela, os pais do menino que não foi, o único que não foi abduzido, as crianças não saem do transe, né? As crianças ficam eternamente no transe e também não se explica, porque elas ficaram muito tempo sobre o efeito da véia, da Gladys, e não sai do transe. E aí o menino lá que era drogado também se lascou, né? Porque Menino. também entrou na casa lá, viu o povo esquisito no sofá, acha as crianças e demora pra falar e vai sozinho com o policial lá? Esse menino, coitado, pelo amor de Deus, moço. É o James. Ai, só se mete em confusão, menino. Ele foi entrar na casa e quando ele viu aquelas pessoas, eu já tinha saído correndo, mas ele não, ele resolveu assaltar a casa. Mesmo com aquelas duas pessoas paradas. E quando ele acha as crianças, ele também sai e aí ele até vai avisar a polícia, mas como ele já tinha tido problema com o policial, lá, né, o Paul corre atrás dele. E ele fala pro Paul que as crianças estão lá, e o Paul vai e entra. Só que quer dizer, ele vai com um policial, gente. Era coisa do Paul ter chamado todo mundo. As crianças estão sumidas, são crianças que estão desaparecidas. Chama a força policial inteira. Entendeu? Talvez ele não tenha acreditado, achou que o menino estava mentindo, não sei. Mas mesmo assim, você deixa de stand-by. Eu avisaria. Você não vai só. Isso é aquele filme que a gente assistiu lá, o Faça Ela Voltar. A gente comentou sobre essa questão também, que tem uma cena dessa lá no filme. Que o menino fala que tem um problema com o irmão da menina, né? Vai lá no juizado de menores, lá, chama pra ir com ele lá pra ver que o menino é péssimo, que o menino tá sendo maltratado, tá esquisito, e ele vem com a senhora. Uma senhora. Pra resolver o problema, não, né, gente? Isso aí precisa mudar nos filmes. Não é real isso. Não é isso. Isso são os buracos, as falhas, as coisas que tem pro filme fluir, né? Eu entendo que tem esse tipo de coisa em todo tipo de filme, senão não dá, senão o filme não anda, senão não tem filme. Mas eu acho que algumas coisas poderiam ser feitas um pouquinho melhor, mais críveis. Dá pra gente passar um pano. Aqui, mas tudo bem, vai. Tudo bem. Não é uma das piores coisas desse filme. Não é. Eu acho que esse filme, ele tinha muito potencial, mas aí eu acho que o diretor se perdeu em algumas partes da história, porque fica muito buraco, né? Fica muito... Falar, tá, não dá pra acreditar nisso. Tudo bem que é uma coisa mística, né? A mulher lá fazendo feitiço e tudo mais. Mas, assim, eu não gostei do final dela, não gostei muito como conduziu o filme. Até, assim, eu gostei até a hora que o menino vai com o policial lá na casa e aí dá uma desandada boa, né? O filme desanda aí. Então, assim, eu esperava mais, pelo que o pessoal tava falando e tal, então... O melhor filme de terror do ano, não, né, gente? Eu acho que o pessoal também dá um... Às vezes eu acho que o pessoal é pago pra falar, não é possível. Não, não vamos exagerar, não é. Tem muitos furos, um final péssimo. O filme, ele é uma coisa mais de suspense, que ele constrói muito bem. Ele é muito bom nisso, a gente já entendeu que esse diretor manda muito bem na questão de construir suspense, porque ele precisa aprender a finalizar os filmes dele, né? Falou a especialista aqui. Não, eu tô falando como espectadora. A gente espera uma construção para um final, já que ele constrói tão bem o suspense. Eu até comparei os dois filmes aqui, eu ainda acho, apesar de também achar que Noites Brutais tem uma segunda hora bem abaixo da primeira, prefiro Noites Brutais do que esse, assim. Eu gosto desse. Mas eu acho que ele não conseguiu avançar tão bem. Construiu o suspense muito bem, mas depois eu acho que ele não terminou. Mas é isso, vamos esperar, porque Noites Brutais foi um filme que foi, não sei se ainda tá na Netflix, quem sabe esse filme também vai, enfim. Quem não assistiu, às vezes vocês concordam com a gente ou não. Potencial o diretor tem, ele só precisa trabalhar que ele não precisa colocar todas as ideias num filme só. Então, vamos aguardar. Vamos às notas? Vamos. Então vamos. Bom, eu vou dar 2 para esse filme, porque eu achei que ele construiu suspense muito bem mesmo. Eu gostei muito, acho que é a primeira hora, como sempre, ele faz isso muito bem ali. Mas depois
foi um balde de água fria assim, muito grande e eu esperava muito no final, eu esperava muita coisa. Eu vou dizer o que eu esperava? Não sei o que eu esperava, mas eu esperava uma coisa diferente. Eu acho que faltou essa visão da Gladys, faltou a gente, não precisa contar a história inteira da personagem, mas a gente faltou essa visão, da gente ter uma noção, assim, o que ela é, o que ela quer, enfim, pra mim foi isso que faltou no filme. Do que vive, do que come. Uma pequena noção dava pra ter uma introdução, pô. Faltou, realmente faltou. Eu vou dar 2,5, porque assim, eu gostei das atuações. Também é um elenco muito bom, né? Não esperava menos do elenco, mas o elenco também não faz milagre com os roteiros ruins, né? Então, 2,5, porque eu fiquei interessado, eu queria saber por que as crianças corriam, por que elas corriam daquele jeito, por que elas corriam de braço aberto, enfim, como que ela se alimentava das crianças, como que era feita as coisas. Isso aí ficou tudo muito, né, a desejar. Então eu vou dar 2,5. Espero que o próximo filme ele consiga colocar as ideias mais ordenadas, mais organizadas, e que o final não seja assim, essa lambança, entendeu? Porque 2 filmes bons que o final foi uma lambança corrida e ficou a desejar, né? Então vamos aguardar o próximo filme desse diretor. É isso. Faltou uma explicação. Por que essas crianças correm com os braços abertos? Bom, a explicação que dá no filme é que é um míssil, como se fosse um míssil. É como se eles fossem armas mesmo. Mas é isso que eu queria saber. Por que a Gladys faz isso? Ficou faltando só essa finalização. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse vídeo aqui. Lembrando que todas as quartas tem episódio novo no podcast e vídeo novo no canal. A gente se vê na próxima quarta. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo.